Pela primeira vez, o Tribunal de Contas do Estado divulga o índice de transparência das 399 câmaras municipais aqui do nosso estado. A variação média do acesso às informações das casas legislativas ficou em 78,8%, um pouco acima do limite de 75%, considerado razoável pela Corte. Essa é a quarta edição do Índice de Transparência da Administração Pública, o ITP, realizado pelo Tribunal. O levantamento avaliou 120 itens contidos em 5 componentes: transparência administrativa, transparência financeira, transparência passiva, boas práticas e usabilidade. Pela primeira vez, a Corte avaliou a transparência das casas legislativas em todo o estado. O trabalho foi conduzido pela Gerência de Transparência da Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão do Tribunal. Das 399 câmaras municipais, 261 conseguiram obter um índice acima de 75%, considerado o limite desejado pelo Tribunal de Contas. Isso representa 65% do total das câmaras de todo o Paraná. Entretanto, outras 138, ou seja, 34% das câmaras de vereadores do nosso estado precisam melhorar a situação da transparência. Entre os critérios de verificação da transparência, por exemplo, o tribunal levou em conta a disponibilidade dos portais das câmaras às licitações, contratos e atos de pessoal. Também são considerados aspectos relativos ao controle financeiro, espaço para solicitação de demandas dos cidadãos e facilidade no acesso às informações. O Fábio Rosenfeld, que é gerente de transparência do Tribunal de Contas do Paraná, falou sobre esses dados das câmaras municipais. Vamos ouvir. No começo foi um pouco difícil mesmo, porque a gente não sabia onde encontrar nesses portais. Com o tempo, com a experiência, depois a gente foi conseguindo encontrar esses critérios, essas perguntas, esses quesitos, e com aquela oportunidade das próprias câmaras enviarem os links de evidências naquela fase recursal, naquela fase que eles pediram recurso. Aí foi interessante verificar que eles mesmos, às vezes, não tinham divulgado, não tinham, digamos, um espaço específico para aquelas informações referentes ao Legislativo Municipal. Eles criaram esse espaço, aí a gente foi verificando e ficou até mais fácil de encontrar essas informações, digamos, referentes às sessões das câmaras, as votações, a lista de presença, digamos, ao trabalho de cada legislador lá. Então, de repente, um cidadão quer saber o que aquele vereador em que eu votei, o que ele fez nesses 2 anos de mandato. Então, agora sim, muitas câmaras já dedicaram um espaço específico nos seus portais, até para saber qual é a lista de presença ou lista de faltas, ao contrário, de cada legislador, qual é a lista de votação de cada projeto de lei. A gente tem mais informações até para o cidadão ter mais acesso e saber em quem que ele vai votar na próxima eleição, agora que se é vizinha, Somente 2 casas legislativas em todo o Paraná tiveram índice máximo de 100% de transparência. A da cidade de Guaraniaçu, na região oeste, e a de Ribeirão do Pinhal, no norte pioneiro. Por outro lado, o pior desempenho foi verificado na Câmara de Vereadores de Borrazópolis, na região norte. O índice da Casa Legislativa foi de só 7,65% de transparência. Entre as grandes cidades do estado, a Câmara de Ponta Grossa teve o melhor desempenho, chegando a 98%. Depois aparece Foz do Iguaçu com 95%, Londrina 90%, Curitiba também 90%. Apenas na 100ª colocação. A Câmara de Maringá atingiu uma variação de 85% e a de Cascavel 83%. O Legislativo de São José dos Pinhais foi o que obteve o menor índice de transparência entre as grandes cidades do Paraná. Ele teve 75%, a Câmara teve esse índice. Entre as casas legislativas municipais que ficaram abaixo de 75%, estão as cidades Pinhais, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, Guaratuba, no litoral, Paranavaí, no noroeste do estado, Rolândia, no norte, Palmas, na região sudoeste. Já o índice de transparência em relação às prefeituras apresentou um avanço considerável. Segundo o Tribunal de Contas, em 2019, quando a pesquisa começou a ser feita, apenas 2 cidades tinham os portais com índice de avaliação acima de 90%. No estudo desse ano, o número chegou a 136%. Da mesma forma, 16 prefeituras atingiram uma variação positiva de 100%, entre elas Londrina e Maringá. Além delas, também conseguiram a pontuação máxima
os municípios de Astorga, Campo Mourão, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Guamiranga, Ibiporã, Ipiranga, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Palmas, Rio Azul, Roncador e também a cidade de Sertaneja. O Fábio Rosenfeld também ressalta que, a partir do resultado do Tribunal de Contas, agora é necessário acompanhar os municípios e câmaras para verificar se eles estão se adequando às recomendações que foram propostas. E o resultado também foi muito positivo, mas a gente também vislumbra aí para frente vários pontos de atuação do tribunal, principalmente naqueles portais que ainda insistem em não publicar algumas informações que são obrigatórias, né, porque constam em leis, em decretos, aí, normativos específicos da transparência. E claro que só por estar, digamos, divulgando esse ranking já com a classificação, com a pontuação de cada portal, já é um fator, digamos, indutivo para que os próprios gestores públicos comecem a melhorar a qualidade dos seus portais, mas nada impede que o tribunal também faça atuações pontuais, aqueles gestores daqueles portais que ainda não publicam, digamos, diárias, ou não publicam algumas licitações, que são aqueles pontos de mais interesse e também mais sensíveis em relação ao gasto do dinheiro público. É importante lembrar que, apesar do bom desempenho da maioria das prefeituras em relação à transparência, 133 cidades ainda apresentam dificuldade no acesso às informações do Executivo. Isso representa 33% do total dos 399 municípios do Paraná. A cidade de Laranjal, no centro-sul do estado, obteve o menor índice de transparência, só 37%. Tá aí, portanto, Bi, esses detalhes vão mostrando aí como algumas câmaras não respeitam, né, os cidadãos. E olha, tem que se buscar a meta de 100%. A gente não aprende em casa que a gente tem que cuidar melhor do que a dos outros, do que a da gente mesmo? Pelo menos eu sempre escutei isso em casa. Imagina quando se trata de dinheiro do povo, que é sagrado. Então essa gente tem obrigação de prestar 100% de transparência. Não é 75, 78, ponto qualquer coisa. Não, é 100%. E essa tem que ser a luta do TCE. Não dá pra se satisfazer com isso não. Você tirou a média aqui, tá tudo certo. Não, é 100%. Porque se não tem ali 100% é porque algum contrato, por exemplo, não foi explicado. E quanto foi esse contrato? Por que não tá claro essa informação? Clara essa informação? Então, tem que ser 100%. Né? Esses 78 processos não tem que ser comemorados, não. Tem que buscar os 100%.